E considerado o mal do século pela Organização Mundial da Saúde, a depressão ainda é um desafio para médicos, psicólogos e pacientes. Conheça na reportagem os sintomas, como é feito o diagnóstico, a prevenção e o tratamento. De acordo com a OMS, a depressão é o mal do século. Mas o que seria a depressão? Para entender melhor, vamos atrás de quem entende do assunto. Conversamos com o psicólogo Clenderson Xavier. Depressão, como ela é definida pela Organização Mundial da Saúde, ela é o mal do século, né? Então, hoje nós temos aí no mundo aproximadamente 320 milhões de pessoas diagnosticadas com a doença. E por que é uma doença? Nesse caso, a gente precisa considerar que o ser humano ele é um ser biopsicossocial. Então, ele sofre influências, né, no caso, biológicas, psicológicas e sociais. Portanto, nós podemos dizer que a doença, a depressão nesse caso, é sim uma doença, portanto, passível de cura. São vários fatores que nós podemos levar em consideração a causa da depressão em si. Principalmente fatores genéticos, a predisposição genética, influências sociais, como nós dissemos, por ser o ser humano por ser um ser biopsicossocial. Então, podemos ter sim esses fatores genéticos, sociais e psicológicos. Definir a depressão, nesse caso, nós podemos dizer sobre algumas características importantíssimas. Por quê? Primeiramente, não podemos achar que simplesmente a característica da tristeza, né, a pessoa está ali no cantinho um pouquinho mais amuada, um pouquinho mais retraída nesse sentido, já seja depressão. A pessoa ela chega no trabalho, ela chega nos locais e está um pouquinho triste, não quer dizer que seja depressão. Então nós não podemos padronizar. Mas os sintomas da depressão são um sentimento profundo de tristeza e angústia, perda de interesse em atividades que antes faziam sentido, né, que a pessoa ela gostava. Temos aí também a perda do sono ou sono excessivo, perda aí do apetite ou apetite excessivo, mas o mais característico de fato na depressão é a tristeza persistente e intensificada, muitas vezes sem nenhuma justificativa, sem algum motivo. O profissional ressalta sobre sintomas de uma depressão. Existem diferentes tipos de depressão. Nesse caso, a maioria das pessoas, elas são diagnosticadas com a depressão maior, em que nós temos alguns estágios: leve, moderado e grave. Mas também nós temos outros tipos de depressão, como a depressão atípica, a depressão sazonal, a distimia, que no caso é uma forma mais branda da depressão, onde existem alguns sinais fortes também, como a tristeza, por exemplo, mas não são tão prolongados, são pequenos períodos, são curtos períodos. E é importante nós diferenciarmos também a depressão da tristeza, dessa tristeza persistente, no caso, porque muitas vezes o estado, né, da tristeza em si é passageiro. Às vezes a pessoa está ali num período mais triste, num período mais cabisbaixo ali, não se importando com muita coisa, mas só que aí logo vem aquela pessoa que anima, vem aquele fato aí que pode agregar um pouco mais, ir para um barzinho, ir para uma festa, e essa tristeza de fato logo passa. Na depressão não. Mesmo ela estando no meio social, mesmo ela estando em alguns eventos, mesmo ela estando no meio e na companhia de outras pessoas, essa tristeza ainda persiste. Clenderson reforça que o tratamento é a melhor saída. Primeiramente, falando sobre o diagnóstico e posteriormente sobre o tratamento. O diagnóstico ele deve ser feito exclusivamente por um médico neurologista ou psiquiatra, e o tratamento ele deve ser feito sim através de medicamentos, dependendo da depressão, como por exemplo a depressão distímica. Nesse caso ela pode ser acompanhada, tratada através da terapia somente, mas em muitos casos da depressão maior ela deve ser feita através de tratamento medicamentoso e psicoterápico. E é sempre bom que a pessoa faça atividades físicas regularmente. É importante que as pessoas elas sempre estejam em meios sociais, que elas possam se sentir mais acolhidas e façam aquilo que gostem de fato, E sempre evitando aí o julgamento. Quebrar o tabu de que depressão é frescura, é falta de religião ou de igreja, porque somente quem enfrenta a doença em si sabe a batalha que é passar por esse sofrimento todos os dias praticamente.